Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Topografia e Georreferenciamento. Você deve se lembrar que eu sou o professor Gabriel e sou eu que vou acompanhar você nessa aula. Mas antes da gente entrar na aula, eu gostaria de dar alguns recados antes. A primeira coisa que eu quero falar é sobre os nossos seminários. Nós temos seminários e é muito importante a sua participação nessas aulas. Inclusive, nós vamos ter uma visita a uma obra e é muito importante para a sua formação participar assistindo essas aulas. Para a gente ver a programação, nós vamos na câmera de documentos ver cada uma das programações que teremos no seminário. Então, dia 22 de novembro, nós teremos o seminário de grandes estruturas da engenharia brasileira. Dia 29, teremos o seminário de geologia e paleontologia. Dia 6 de dezembro é a visita que eu comentei, que é a visita de uma obra, de um prédio, né, uma obra vertical. E dia 13 de dezembro teremos um seminário sobre autocicatrização de fissuras em materiais cimentícios. Outro aviso que eu gostaria de dar para vocês é a respeito do respeito do aplicativo Saber, que é uma novidade e permite que você acesse direto do seu smartphone ou do seu tablet. Você pode então acessar os livros que nós temos disponível do nosso material. Então nós vamos na câmera de documentos ver certinho como é esse acesso. Então você pode fazer o download do aplicativo via Google Store ou via Apple Store. Você abre então o aplicativo e aqui tem uma série de livros, não só das áreas de engenharia, mas das outras áreas. Você pode vir aqui e pesquisar. Vamos colocar a nossa disciplina. Topografia. Então, ao colocar a disciplina, ele vai buscar todos os títulos que estão relacionados à topografia. Nós temos Fundamentos da Topografia e o livro que nós estamos usando nessa aula é esse aqui, Topografia e Georreferenciamento. Então, você clica no livro e ele vai abrir o livro com as unidades. Então, onde você estiver, você pode estar na rua, desde que você tenha acesso à internet, você pode acessar o livro. Ele é um pouco demorado mesmo, mas você consegue acessar, ele demora um pouco porque está fazendo o download, né? Então, aqui tem o nosso livro e cada uma das unidades. A aula de hoje, por exemplo, é sobre a segunda unidade. Você pode abrir aqui e ele vai carregar o PDF do livro. Então, enquanto ele carrega, nós vamos para o quadro conversar um pouco sobre o avaliar. O avaliar ele é uma pesquisa que está sendo feita e que é muito importante você participar. Nessa pesquisa, você vai ter a oportunidade de justamente avaliar a instituição, dizer o que você gostaria que fosse melhor, com questão de infraestrutura, com questão do curso, os professores, se você está ou não satisfeito, como isso poderia ser melhor. É uma pesquisa curta, dá para você fazer em coisa de 10, aqui tem 20 minutos, mas ela é mais curta. E é importante você participar, senão a gente não consegue melhorar o curso. Vamos voltar para a câmera de documentos, que agora o livro já está carregado. Bem, ele ainda está baixando o livro, mas está aqui nos 25%, vamos aguardar um pouco para a gente poder mostrar isso para vocês. Então, o aplicativo está fazendo o download do livro aqui. Nós vamos começar a conversar sobre a aula e assim que ele carregar, a gente volta aqui para falar sobre isso. Bem, você deve se lembrar que nas aulas anteriores nós vimos como determinar a distância entre dois pontos. Nós conhecemos todos os levantamentos da topografia, conhecemos quais equipamentos podemos utilizar para isso e nós aprendemos o método da taquiometria, que determina a distância entre dois pontos. Vocês lembram daquele triângulo que a gente montava com a régua e fazia a medição da mira para saber a distância entre o teodolito e a mira? Então, nós vamos hoje conhecer sobre as referências geodésicas que nós utilizamos para confeccionar os mapas, para marcar esses pontos. Porque não basta eu determinar a distância entre os dois pontos. Se eu determinar a distância corretamente, mas se a posição dos meus pontos estiver
numa coordenada errada, o meu mapa também vai sair errado. Então, nessa aula, nós vamos conversar, nós vamos conhecer no slide cada um dessas referências. O título da aula é, então, referências geodésicas e referências topográficas. Se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar, além do chat, pode encaminhar para o Skype mariana.guerra@croton.com.br. E nós vamos ter um tempo depois para tirar cada uma dessas dúvidas. Essa é a segunda unidade. E a competência dessa unidade é justamente o conhecimento dos principais sistemas de referência topográfico, bem como utilizá-los e como você faz para eles conversarem, né? O que significa cada um deles. Ao final da aula você deve saber o que é um datum, o que é a geodésia, como obter coordenadas e quais são as projeções que nós utilizamos na topografia. Para começar, eu quero relembrar com vocês do procedimento da taquiometria, em que nós medimos a distância de uma maneira indireta. Ou seja, você coloca o teodolito, você mede os ângulos, faz a leitura na mira e então você calcula a distância. Mas de que adianta eu saber a distância se eu não conseguir saber a posição desses pontos? Então é importante eu conseguir fixar esse ponto no mapa. Eu conseguir saber qual coordenada ele está. E para isso eu preciso de um sistema de referência, porque eu sempre faço uma coordenada em relação a alguma coisa. Só que como que eu vou garantir a posição desse ponto na superfície da Terra? Porque é muito fácil num mapa você fazer esse tipo de avaliação, mas e na superfície terrestre, onde você tem chuva, onde você tem vento, onde você tem um trator que pode movimentar a sua estaca? Então tudo isso você precisa levar em consideração. Porque qual que é a importância dessa alocação? E como você pode manter a precisão desses pontos? E como que você faz isso para o planeta inteiro? Porque uma coisa é você pegar uma série de pontos de uma fazenda, e outra coisa é você pegar uma série de pontos que são referências para o planeta inteiro. Para resolver esse problema, nós usamos a geometria. Nós usamos a geometria analítica, porque a geometria analítica ela já resolve esses problemas de coordenada. Nós temos conceitos da geometria que são úteis para você determinar a distância entre pontos e coordenadas e assim por diante. Nós vamos na câmera de documentos para entender um pouco mais sobre esses conceitos. Eu vou aproveitar e ver aqui se o aplicativo carregou, mas se ele não carregou, vocês conseguem fazer o download, não tem problema. Podemos deixar isso para depois. Então aqui eu estou relembrando com vocês alguns conceitos de geometria. Nós temos um sistema de coordenada que é o mais utilizado na matemática, é a coordenada cartesiana, em que você tem um eixo numa direção, um eixo x e um eixo y. E você tem um ponto P. Este ponto P, ele tem uma coordenada na direção x e uma na y. Então, para descrever a posição desse ponto, você utiliza duas coordenadas. O outro sistema de coordenada que é menos conhecido é o sistema de coordenada polar, em que você determina a distância entre dois pontos e usa o ângulo com relação a uma direção para determinar a posição do ponto. Então, esse ponto está a uma distância de 3 metros a um ângulo de 30 graus, por exemplo. Com isso, você consegue determinar o ponto P. E esse sistema, eles são utilizados, o sistema polar ele é muito utilizado para figuras circulares ou para elipses. E nós vamos no slide entender um pouco mais sobre do que são essas duas figuras. O círculo, ele é uma figura que todos esses pontos aqui que estão sobre essa linha, eles distam igualmente do centro. Qualquer ponto que eu tomar aqui, ele tem uma mesma distância do centro, que é justamente o raio. Já na elipse, nós temos um conceito um pouco diferente. A elipse ela é como se fosse um círculo achatado, em que os pontos que estão aqui em cima, eles têm uma distância que, somada a dois centros, aos dois focos da elipse, ela é sempre constante. Então, ele não tem um centro aqui. Se você tomar o centro da elipse, esses pontos, cada um deles, terão distâncias diferentes, mas a soma dessas distâncias entre os focos ela é sempre constante. Você pode observar que aqui que a linha azul com a linha vermelha sempre dá o comprimento total
de 10. Então, na câmara de documentos, a gente pode entender um pouco mais sobre como representar essas duas figuras analiticamente. Então, o círculo aqui, ele pode ser representado da seguinte maneira. Eu sei que desse triângulo retângulo aqui, ó, que a coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado dá o meu raio ao quadrado. Então, eu posso isolar e escrever o y da seguinte maneira. Y igual a raiz do raio ao quadrado menos o x ao quadrado. Só que percebe que é difícil de trabalhar com essa formulação. Então, geralmente, é mais útil você trabalhar com as coordenadas polares. Já na elipse, fica mais complicado ainda, porque a elipse ela tem um eixo maior, que se eu dividir por 2 eu obtenho a minha distância A, que seria o semi-eixo maior, e eu tenho um eixo menor, que se eu dividir por 2 eu obtenho a minha distância B, que é o meu semi-eixo maior. E essas duas variáveis são utilizadas aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, o y, se eu isolar, dá essa formulação. A formulação vai ficando cada vez mais complicada de você avaliar. Por isso, nós utilizamos o sistema de coordenada polar, que eu consigo, daí, com o ângulo e com o raio, determinar qualquer um desses pontos da minha elipse. Bem, isso que eu comentei com vocês são sobre a geometria plana. Nós falamos sobre um círculo que está no plano, sobre uma elipse que está no plano. Se eu pegar esse círculo e eu rotacionar ele no plano, então imagine que eu vou rotacionar a folha nesse sentido. Eu vou chegar num sólido, numa esfera. A esfera, ela é um círculo que foi rotacionado. Do mesmo jeito, eu tenho uma esfera achatada, que é representada pela rotação de uma elipse, que nós chamamos de um elipsoide de revolução. Então, no slide, a gente vai poder entender melhor um pouco sobre esse conceito. Aqui nós temos uma figura analítica qualquer, né, uma equação, que se você rotacionar ela ao redor do eixo, você forma, então, um sólido de revolução. Então, isso vai ser utilizado nas aulas de hoje para você entender o que é um elipsoide. Entrando agora na parte da topografia, quero lembrá-los dos tipos de levantamentos que nós temos. Nós temos o levantamento planimétrico, que utilizamos para medir distâncias no plano horizontal, o levantamento altimétrico, o qual utilizamos para medir distâncias na altura, ou seja, na vertical, e o planimétrico, em que nós medimos as distâncias nos dois planos, vertical e horizontal. Então, o levantamento planimétrico ele é obtido pela soma dos dois levantamentos. E você também se lembra dos equipamentos que são utilizados para fazer esse levantamento. No altimétrico, nós utilizamos o nível e a mira estadimétrica. Eu vou posicionar o nível num determinado local, vou posicionar a mira a ré, faço a leitura de ré, posiciono a mira avante, faço a leitura de avante. Com essa diferença de leitura, eu obtenho o desnível entre esses pontos. Isso permite você fazer todo um perfil de um terreno. Esse levantamento também pode ser feito com estação total e com GPS. Já o levantamento planimétrico é aquele que eu busco obter as coordenadas x e y de um ponto. Então, eu estou buscando obter as coordenadas do plano desse ponto. Para isso, eu tomo a distância entre dois pontos e tomo a direção que ele está indo. E é exatamente a ideia de coordenadas polares. Porque eu pego a distância entre dois pontos e eu pego o ângulo, certo? Que determina essa distância. E com isso, eu consigo fazer a projeção em xy da coordenada B desse ponto. Então, eu consigo fazer esta projeção. Bem, lembrados esses conceitos, nós vamos agora para a nossa situação geradora de aprendizagem. Nessa situação, o que acontece? Você deve se imaginar que você vai fazer um levantamento para marcar as posições de um loteamento. Então, tem uma cidade e você precisa fazer um loteamento para um novo bairro. E se esse loteamento não estiver na posição errada, nós vamos ter problemas. Então, no slide, a gente pode acompanhar que tipo de problemas nós teríamos. Essas linhas aqui em branco representam as ruas, né? Os meios fios, a calçada, o limite dos terrenos. Então, ainda que você marque esses pontos distantes corretamente um dos outros, você precisa garantir que eles estejam numa posição correta. Porque se você fizer essa mesma marcação numa posição errada, você vai ter problemas. Então, agora nós vamos resolver a nossa primeira situação problema. Olá!
Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Na primeira situação ou problema, você precisa planejar o seu levantamento. E o seu levantamento ele tem uma área, por exemplo, de 15% que é destinada à prefeitura, uma área de 10% que é destinada ao uso público, e você precisa, então, planejar como você vai fazer esse levantamento. Para isso, temos algumas perguntas que nós vamos responder no slide. Essas perguntas são: quando você tomar os mapas que você vai avaliar para fazer esse planejamento, você vai precisar responder qual que foi o sistema de referência e modelo de forma da Terra que foi adotado pelo mapa. Eu consigo identificar o datum geodésico? O que é um datum geodésico? Para que ele serve? E o engenheiro que pegar esses mapas, ele vai ter acesso aos elipsoides, né, de referência que foram utilizados para representar o formato da Terra. Para começar a responder isso, nós precisamos entender um pouco sobre o formato da Terra. E existe uma ciência, que é a geodésia, que se ocupa apenas da medida e mapeamento da superfície terrestre. Então, vamos entender um pouco sobre a geodésia. A geodésia é dividida em 3 áreas: a geodésia geométrica, a geodésia celeste e a geodésia física. A geodésia geométrica refere-se à medição de ângulos e distâncias na superfície terrestre. A celeste, ela se refere à obtenção de informações da forma da Terra através de satélites. E a geodésia física refere-se à obtenção do formato da Terra via algum fenômeno físico, principalmente o campo gravitacional. Antigamente, né, há 500 anos antes de Cristo, pensava-se que a Terra ela era um disco que flutuava sobre o oceano. Essa ideia veio de Tales de Mileto. E se você acompanhar esse filósofo, ele é um filósofo que ele fala muito sobre a água. Para ele, a água era muito importante. Então ele acreditava que o universo inteiro era como se fosse um oceano gigante e que a Terra era como uma ilha, né, um disco que flutuava sobre esse oceano. Essa ideia veio a mudar com Pitágoras. É o mesmo Pitágoras lá do triângulo retângulo, ok? Ele acreditava que a Terra era esférica e que girava ao redor do Sol. Isso já em 500 anos antes de Cristo. No entanto, os argumentos de Pitágoras eram argumentos estéticos e filosóficos. Ele acreditava que o círculo era uma figura perfeita e por isso a Terra deveria ser circular e esférica. Apenas com Aristóteles foi que essa ideia veio a mudar. E é muito interessante o caso de Aristóteles, porque imagina, o que ele tinha em mãos para fazer alguma medição? Nada. Naquela época não se tinha tecnologia, não se tinha nada. E só de observar o eclipse lunar, ele conseguiu perceber que a Terra era redonda. Esse foi o primeiro argumento que tinha alguma lógica, alguma base científica. Então, quando ele observa algum eclipse, e se você já teve a oportunidade de ver algum eclipse, puxa aí na sua memória, você vai se lembrar que a sombra que a Terra faz na Lua, ela é circular. Então ele pensou, a Terra deve ser esférica ou circular. Então no slide a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Aqui tem uma imagem, para quem nunca teve a oportunidade de ver ou não se lembra, justamente de um eclipse que mostra a sombra circular da Terra. Então esse foi o primeiro argumento, assim, lógico, que fazia algum sentido a respeito do formato da Terra. Posteriormente, em 200 a.C., Aristóteles foi o primeiro que conseguiu fazer uma estimativa matemática, ou seja, foi o primeiro a adotar um formato matemático para a Terra. Para isso nós vamos entender o que ele fez aqui no globo terrestre. Então aqui está o globo terrestre. E o que ele partiu do pressuposto? Ele pensou, os raios solares, eles chegam paralelos à superfície terrestre. Então ele foi numa cidade em que ele viu um poço. E num determinado horário do dia, esse poço ele não tinha sombra. Ou seja, formava-se exatamente 90 graus entre o Sol e a superfície. Certo? Então, os raios vêm paralelo, não tinha sombra no poço.
ele viajou para uma outra cidade, cidade de Siene, que tinha um obelisco. Então, quando os raios chegavam vinham do Sol paralelos e batiam no obelisco, eles faziam uma sombra, certo? Fazia-se uma sombra. E com essa sombra, ao mesmo horário do dia, ele conseguiu determinar não só que a Terra era redonda, mas que também ele conseguiu calcular quanto que seria o raio da Terra. Então nós vamos na câmera de documento entender como foi a parte do cálculo agora. Então a história é que ele estava em Siene e num poço ele não via a sombra do poço, ou seja, no determinado horário do dia, o raio de sol entrava exatamente perpendicular à superfície da Terra, e ele viajou para a cidade de Alexandria, que dista 787,5 km do poço em Siene. E ele observou que uma sombra entre o obelisco e o solo. Com essa sombra, ele calculou esse ângulo, que é o ângulo de 7 graus e 12 minutos. E com esse ângulo da sombra e essa distância, ele calculou o formato da Terra. Você deve se lembrar de geometria, que quando você tem duas retas paralelas cruzadas por uma transversal, existe uma série de propriedades entre esses ângulos. E no caso, esses dois ângulos são chamados de alternos internos. Agora pega isso aqui, rotaciona um pouco e vamos colocar aqui na nossa Terra. É exatamente esse formato. Então esse ângulo é igual ao ângulo que forma aqui com o centro da Terra. E nós temos então que a definição desse comprimento aqui num círculo, ela é: o comprimento é igual ao ângulo vezes o raio. Tendo o comprimento e tendo o ângulo, eu consigo calcular o raio. O raio vai ser o comprimento dividido pelo ângulo. Só que eu preciso pôr o ângulo em radianos, certo? Então eu vou pegar esses 7 graus e 12 minutos, estão para 180, assim como x está para π. Nós vamos fazer aqui na calculadora. 7 graus, 12 minutos, vezes shift, vezes o π, e eu vou dividir por 180. Lembrando que no caso o valor ele é decimal, que é exatamente esse valor aqui, ó. Então eu vou pegar a distância agora entre as duas cidades, 787,5. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui para acompanhar melhor. 787,5 e vou dividir pela resposta da minha calculadora. Isso chega na distância de 6.266 quilômetros, que foi o cálculo que o Erastótenes fez. O raio real da Terra ele é de 6.371. Então você pode ver que mesmo com nenhuma ferramenta, ele conseguiu chegar muito próximo do cálculo real da Terra. De tal forma que é bem razoável admitir que a Terra seja redonda. Nós vamos agora no slide entender um pouco mais sobre os outros pensadores. Então, em 200 depois de Cristo, Ptolomeu começou a discorrer sobre o sistema solar. Ele acreditava que a Terra era o centro do sistema solar e que o Sol rotacionava ao redor da Terra. Já Copérnico, e aqui presta atenção na data, olha, 1400 depois de Cristo, ou seja, aqui tem aproximadamente 1.200 anos, 1.300 anos. Então, 1.300 anos depois, ele conseguiu demonstrar que a Terra não era o centro do sistema solar, e que sim o Sol. Copérnico também fez o primeiro mapa-mundi, e esse mapa-mundi já tinha os conceitos que temos hoje de latitude e longitude. Então, foi a primeira tentativa de representação da Terra, assim, mais próxima da modernidade. Posteriormente, Isaac Newton declarou que a Terra seria achatada nos polos. Por quê? Existe uma força centrífuga num objeto que está em rotação. E quando essa força ela tende a jogar o objeto para fora, no centro da Terra, ou seja, no Equador, deveria ser maior, ao passo que nos polos deveria ser menor. Portanto, a Terra teria um formato achatado. A Terra teria um formato de um elipsoide de revolução. Para entender esse conceito, eu vou pegar aqui o globo, e a ideia é o quê? Quando você tem o globo e o objeto está rotacionando, qualquer objeto, quem está aqui no Equador, ele está submetido a uma força de rotação muito maior do que quem está aqui em cima. Por isso, essa região tenderia a se expandir, enquanto que essa não, ou expandiria menos. E por isso, a Terra deveria ter, então, um formato de um elipsoide de revolução. Só que a gente sabe que, na verdade, embora seja uma estimativa bem razoável, a Terra tem um formato diferente de todos esses.
a Terra tem um formato irregular. E essa proposta ela veio de Gauss, que no slide a gente vai poder entender um pouco melhor. Gauss acreditava que a Terra tinha um formato irregular, que era impossível você admitir que ela tivesse um formato com uma geometria que obedecesse a matemática. Para isso, ele dizia que ela tinha o formato do geóide, que basicamente geo vem de terra e oide é de forma. Então, ela tem um formato próprio, um formato de terra. Para obter esse formato, ele achava que dava para fazer através da gravidade. Por quê? Porque a gravidade ela tem uma influência do relevo. Se você está numa região muito alta, você tem uma gravidade ligeiramente menor do que numa região muito baixa. Então, existe uma regra, uma variação entre a gravidade e a altitude. E chegou-se, né? Esse aqui é um levantamento feito pela NASA, pelo satélite GRACE, que é um satélite só para medir gravidade, e ele chegou nesse formato de Terra. Só que aqui está um pouco exagerado, tá bom? A Terra ela parece mais esférica do que isso aqui, está um pouco exagerado para a gente poder perceber. Depois, então, desses formatos, houve a necessidade, então, de obter um modelo matemático para representar a superfície terrestre, porque se você não conseguir representar a superfície terrestre, você não vai conseguir colocar uma coordenada naquele ponto. Então, você precisou de um modelo matemático. E o modelo matemático para representação é o que nós chamamos de dátum. Então, temos dátums para altimetria, ou seja, para as coordenadas verticais, e temos dátums geodésicos para as coordenadas x e y. Temos dátums que são feitos para representar apenas um local do globo e um dátum que é feito para representar o globo como um todo. Deixa eu poder entender agora nessa figura aqui. Esse dátum aqui é um dátum global, porque ele busca representar todo o globo, e esse dátum aqui ele é um dátum local ou regional, porque ele busca representar apenas essa região. Porque se você olhar esse formato aqui, nessa região aqui, ele erra muito, né? Enquanto esse aqui ele é relativamente preciso. E os formatos matemáticos para se representar isso são os elipsoides de revolução. Aqueles que nós comentamos no começo da aula, que seria a rotação de uma elipse. Então, todas aquelas propriedades matemáticas da elipse valem aqui para essa figura geométrica. E com isso, nós temos condições de começar a responder as nossas situações problemas. As perguntas da nossa situação problema. Então, a primeira pergunta é: qual sistema de referência e modelo da forma da Terra foi utilizado no mapa que você está avaliando? É possível saber isso? Sim. Se eu conhecer o dátum que temos no mapa, eu consigo avaliar o formato do elipsoide de referência. Então, no caso aqui, ele comenta sobre elipsoides que mais se adaptavam à forma do geóide. A segunda pergunta é fácil identificar qual dátum foi utilizado no mapa? Eu consigo ler isso no mapa? Então, no caso do livro, nós temos o dátum horizontal, o SAD 69, e o vertical, o dátum de Imbituba, que ele fica aqui, ó, embaixo da escala. Para a gente entender isso, a gente vai continuar no quadro e eu vou mostrar uma carta topográfica para vocês, que nós vamos poder entender certinho aonde estão essas informações. Então, essa é uma carta topográfica da cidade do Rio de Janeiro. Aqui temos uma série de informações sobre as rodovias, o terreno, certo? Os corpos hídricos e assim por diante. Aqui, ó, o oceano, etc. Então, quando você vem aqui na região da escala, você tem as escalas e você tem aqui, olha só, dátum vertical, Imbituba, Santa Catarina, e dátum horizontal, Córrego Alegre, Minas Gerais. Então, no caso dessa carta topográfica, foi utilizado o dátum do Córrego Alegre. Cada carta topográfica vai ter um dátum, e você precisa, ao tomar uma carta, você precisa conseguir identificar cada uma dessas informações, porque essas informações descrevem sobre o formato da Terra. Com isso, nós vamos agora responder a nossa segunda situação-problema. E aí,
Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Nessa segunda situação problema, nós vamos conversar ainda sobre a interpretação dessas informações que temos no mapa. Nós vamos conversar, então, sobre o sistema geodésico brasileiro. No quadro, a gente vai poder entender melhor um pouco sobre esse sistema e responder algumas perguntas básicas. Então, o que é um sistema geodésico brasileiro? E qual sistema foi utilizado pelo mapa? Existem outros sistemas, certo? Que outros sistemas existem? Qual a diferença entre eles? E o que o topógrafo precisa fazer se tiver um sistema antigo? Ele precisa atualizar esse sistema para um sistema atual? Bom, para responder isso, você precisa saber o que é um sistema geodésico de referência. Então, o sistema geodésico, ele é uma referência padronizada que é utilizada para descrever uma posição de um determinado ponto de interesse. No caso do planeta inteiro, nós utilizamos o World Geodesic System, ou seja, o Sistema Geodésico Mundial, que é a abreviação para WGS 84, que foi o ano que ele foi feito. Então, ele é um padrão mundial e que é utilizado pelo GPS e pelo GNSS. E isso esse sistema permite descrever a posição de um ponto com relação ao centro de massa da Terra. Aqui temos, então, uma foto do elipsoide, ou WGS 84, o elipsoide que o WGS 84 utiliza. No Brasil, nós utilizamos o Sistema Geodésico Brasileiro. Por quê? Porque nós utilizamos um sistema para o Brasil, que vai ter menos erros. Então, esse sistema é utilizado especificamente no Brasil, por ter menores distorções na nossa região. O sistema é composto por um datum e uma rede de monitoramento contínuo, que acabam dando mais ou menos aí 70 mil estações. Nós vamos mostrar um pouco sobre elas. Mas eu quero ver se ficou claro um conceito. A diferença entre datum e o sistema geodésico. O datum, ele é uma representação matemática da Terra. Então, nós temos aqui a superfície terrestre e eu vou descrever isso aqui com um modelo matemático, uma série de equações que vai escrever para mim como é essa elipse, né, a elipse que vai representar a Terra. Já o sistema geodésico, ele é a composição entre o datum e uma série de estações que tem pontos espalhados sobre a superfície terrestre e que nesses pontos eu vou conhecer as coordenadas. Então, além do sistema matemático, eu tenho um processamento, uma análise que é feita para isso. E nós vamos voltar, então, no slide para entender, conhecer um pouco do sistema geodésico brasileiro. Então, aqui no site do IBGE, nós temos o Banco de Dados Geodésico. E esse é o mapa do Brasil. E temos aqui uma série de referenciais de pontos que nós conhecemos as coordenadas. Se eu clicar aqui na camada de GPS, vai carregar uma série de pontos espalhados pelo Brasil e que cada ponto desse, o IBGE já levantou as coordenadas e já conhece elas. Se você pegar agora a referencial de nível, cada um desses pontos vermelhos representam pontos na qual o IBGE já cadastrou o nível, né, já fez uma referencial para ele. Nós temos aqui a camada gravimétrica, né, são pontos em que foi medida a gravidade. Temos aqui embaixo a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Esses são pontos, são estações em que se mantém constantemente um GPS para você estar sempre sabendo a posição daquele ponto. Aí nós temos também a camada aqui maré gráfica, que representam aqui 5 mareógrafos. Cada um deles eles ficam medindo para ver quanto que é a altura dos mares, para poder determinar as altitudes, conhecendo o nível médio dos mares. Então, então o sistema geodésico ele envolve não apenas
a superfície matemática, mas ele envolve uma rede de estações, uma rede planimétrica, altimétrica e gravimétrica. Então, ele é um pouco mais complexo que só o datum. O primeiro sistema brasileiro foi o sistema do Córrego Alegre. Na verdade, até tem alguns anteriores, mas vamos começar apenas aqui em 1950 a 1970. Porque esse sistema, ele já não era muito preciso, não era como os atuais. Ele tinha precisão compatível com os equipamentos daquela época. Esse sistema é um sistema de referência topocêntrico, ou seja, o vértice, né? O que é o vértice? É lá onde cruza o eixo X e Y, né? Ele está na cidade, no Córrego Alegre, na cidade de Córrego Alegre, em Minas Gerais. Então, aqui nós temos o centro da coordenada, né? Das coordenadas desse sistema. E ele é um sistema topocêntrico, porque o centro está no topo. Esse sistema depois foi substituído pelo SAD-69 em 1969. É daí justamente o nome, SAD-69, de 69. SAD, o que ele significa? Significa South American Datum, ou seja, é o datum para você utilizar, é o datum da América do Sul, o datum que você poderia utilizar na América do Sul. E em 1970, o Brasil tornou o SAD-69 como sendo o sistema de referência oficial no Brasil. Então, todos os mapas deveriam ser produzidos no sistema SAD-69. Ele é um sistema regional, ou seja, ele procura representar uma região da Terra. Ele não é, então, geocêntrico, ele é topocêntrico. Por quê? Porque ele está, o centro da Terra é um e o centro do sistema é outro. Ele também tem um vértice, e o vértice está na cidade de Chuá, em Minas Gerais. Ainda sobre o SAD-69, ele utiliza uma série de técnicas de ajuste. Ele utiliza, então, o ajuste por triangulação e por poligonação. A definição da origem do elipsoide e do centro de referência, elas foram feitas de maneira a minimizar as diferenças entre o geóide e o elipsoide no continente sul-americano. Esse sistema, então, foi substituído depois pelo SIRGAS 2000. SIRGAS 2000 significa Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. E ele é o sistema atual. Ele é um sistema que já tem precisão compatível para o uso de GPS e GNSS, diferente dos outros. E ele é um sistema geocêntrico, ou seja, o centro da elipse coincide com o centro de massa da Terra. Esse sistema passou a operar oficialmente no Brasil pelo decreto de número 5.334, no ano de 2005. Então, a partir de 2005, o SIRGAS passou a ser o sistema oficial, sistema geodésico brasileiro. Ele utiliza técnicas de triangulação, poligonação, e ele permite, então, o GPS. Então, você consegue repetir essas duas técnicas, comparando elas com os GPS. Foi adotado um período de transição e ajuste para transformar, então, as estações do SAD-69 para o SIRGAS 2000. Bem, com isso nós conseguimos responder algumas questões, aquelas questões da nossa situação problema 2. Qual o sistema geodésico brasileiro que foi utilizado na carta topográfica? E ele está atualizado? Então, o sistema geodésico, ele fica indicado na parte inferior do mapa. E provavelmente não. É muito pouco provável que você pegue uma carta topográfica que tenha o SIRGAS 2000, porque essas cartas são antigas. A maioria delas estão confeccionadas em Córrego Alegre ou SAD-69. A gente vai consultar agora a carta do Rio de Janeiro, para poder entender melhor. Então, ainda voltando aqui, nós temos que o datum é o datum de Córrego Alegre, ou seja, é aquele datum antigo, de 1950. Então, nós vamos precisar, sim, fazer a atualização desse datum. Existem outros sistemas? Existem, claro. Qual a diferença entre eles? A principal diferença é que o SIRGAS ele é um sistema geocêntrico, enquanto os outros eles são sistemas topocêntricos. No caso do Córrego Alegre, no caso os vértices podem ser o Córrego Alegre ou o vértice de Chuá, que o vértice de Chuá é do sistema SAD-69.
E qual que seria a diferença, então, se eu não fizer, qual que seria o problema se eu não fizer essa atualização? Bem, é importante fazer essa atualização porque todos os mapas atuais saem no sistema Sirgas. Então, se tiver alguma diferença, você não vai poder comparar com os mapas atuais. Mas, na verdade, o seu levantamento em si ele não sofrerá alterações. Vai ocorrer apenas um erro de locação dos pontos. Ou seja, se você fizer aqui, por exemplo, um loteamento, uma alocação usando o Sirgas 2000, você vai ter essas coordenadas aqui em verde, essas linhas em verde. Se você fizer utilizando o SAD 69, você terá essas linhas em vermelho. Então percebe que você não vai ter problemas relacionados ao seu levantamento em si, mas você vai ter problemas relacionados à sua locação. É aquela história dos dois pontos. Os pontos podem ter a distância correta entre eles, mas eles podem estar na posição errada. E isso vai trazer problema para o seu mapa. Bem, com isso nós resolvemos a SP2 e vamos agora resolver a nossa situação problema de número 3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Nessa SPT3, a gente ainda vai avaliar aqueles mapas, só que agora nós já vamos atrás das coordenadas propriamente dito. Nós vamos precisar, então, agora que nós já entendemos o que é um datum, o que é um sistema geodésico, nós vamos tentar obter, através do mapa, as coordenadas do ponto e, lógico, fazer essa coordenada, conversar com os nossos levantamentos para que os dois fiquem na mesma posição. Então, nós vamos no quadro responder algumas perguntas. A primeira pergunta é possível identificar as coordenadas geográficas no mapa? Vocês vão ver que sim, que é fácil encontrá-las. A região do loteamento possui em sua localização as coordenadas geográficas. Como identificar qual sistema de coordenadas foi utilizado? Como que eu posso olhar para o mapa e saber qual sistema de coordenada foi utilizado? Esse sistema se aplica ao mapeamento municipal? Ou você vai precisar fazer uma transformação das coordenadas, ou seja, fazer dois sistemas diferentes conversarem para você ter uma mesma posição de um ponto. Então, o início é saber o que é um sistema de coordenada e quais sistemas de coordenada existem. Nós já conversamos sobre os sistemas de coordenadas lá da matemática, lá da geometria. Falamos do sistema cartesiano e do sistema polar. Nós vamos conversar agora sobre os sistemas que são utilizados na topografia. Nós temos os sistemas de coordenadas geodésicas naturais, que é composto por latitude, longitude e um azimuth. Então, você determina a posição de um ponto através da latitude e longitude que você está e do azimuth. Temos os sistemas de coordenadas geodésicas elipsoidais, que é equivalente a um sistema de coordenadas polares. Você vai trabalhar com latitude, longitude e com uma altitude, né, que seria uma espécie de um raio. E nós temos os sistemas de coordenadas geodésicas retangulares, que utiliza o plano cartesiano, o plano de x, y e z. Vamos tentar ver ter um pouco a visão espacial disso. Nessas figuras, nós temos cada um dos sistemas e colocados um ao lado. Nós temos o sistema natural, o sistema elipsoidal e o sistema de coordenadas cartesianas. Então, para eu representar um ponto, determinado ponto na superfície, eu utilizo as coordenadas da latitude e longitude e utilizo o azimuth, ou seja, o ângulo com relação ao norte, e a altura, né, a elevação desse ponto na esfera. Eu consigo, então, determinar aonde que esse ponto está com o sistema de coordenadas que chamamos de naturais. Já o sistema de coordenadas elipsoidais, eu vou utilizar o raio e o ângulo para determinar um ponto. Então, eu vou utilizar a latitude, a longitude e o raio. Ou seja, eu vou ter latitude, longitude
e depois uma altitude, né, que vai representar o meu raio em relação ao elipsoide. E a coordenada cartesiana, nós trabalhamos com 3 eixos, o eixo x, y e z. E esses eixos eu vou então posicionar eles sobre a Terra, né? Aí vai depender de cada uma da projeção que você vai fazer. Por exemplo, a UTM, que nós vamos conversar daqui a pouco, ela posiciona o eixo x no equador e o eixo y na vertical, né? Então, com isso você faz um sistema de coordenada cartesiano para representar uma superfície como a da Terra, uma superfície quase esférica. Vamos conhecer um pouco, então, dos sistemas de projeções para poder aplicar aqueles conceitos. O que é um sistema de projeção, então? É uma maneira de se representar um sólido. Existem 3 maneiras básicas: a projeção cilíndrica, a cônica, a plana ou a azimutal. Então, eu vou pegar um sólido, no nosso caso, o planeta Terra, e vou transformar em um mapa, ou seja, uma coisa plana. Para entender um pouco sobre isso, nós vamos aqui na câmera, e aqui nós vamos entender um pouco dessa figura do globo terrestre. Imagina que dentro do globo tem uma lâmpada, e assim que eu acender a lâmpada, ele vai mostrar a imagem que eu tenho aqui do globo. Então, se eu fizer essa projeção em um plano, eu tenho uma projeção plana, certo? Geralmente ela é feita no Polo Norte ou no Polo Sul. Então, se eu tiver um papel que tangencia a Terra apenas em um ponto, eu vou acabar fazendo uma projeção plana dessa superfície. E quanto mais próximo do ponto de tangência, menor as minhas distorções. Quanto mais próximo da lateral, vou ter distorções maiores. A segunda ideia seria fazer uma projeção cilíndrica, em que eu abraço o globo com o papel. E a hora que eu acender a luz, essa imagem vai ser projetada num papel de formato cilíndrico. Então, essa é uma projeção cilíndrica. Por fim, nós temos a projeção cônica, que eu vou tentar representar aqui com esse papel, que é aquela na qual você monta um cone e posiciona esse cone sobre a superfície terrestre. Aí você acende a lâmpada que estaria dentro do globo. E você vai, então, projetar a imagem do globo nesse papel. Depois que você projetar, você abre o papel e você vai ter, então, o seu mapa. Você já pode perceber que cada uma delas vai ter uma distorção. E, com certeza, cada uma vai servir para um caso diferente. Então, nós vamos avaliar no slide cada uma desses tipos de projeção e qual é melhor para cada caso. Aqui tem, então, o que eu acabei de explicar, a representação, né? No caso, a representação da projeção plana, a projeção cilíndrica, em que eu envolvo a Terra num cilindro, e a projeção cônica, em que eu envolvo a Terra em um cone. Vamos ver cada uma delas, então. O sistema de projeção cilíndrico é aquele no qual eu coloco um cilindro tangente à esfera. E, geralmente, esse ponto de tangência é no equador. Então, eu vou ter paralelos e meridianos retos. Ou seja, eu vou ter eixos aqui que formam 90 graus. Daí que eu comentei que existem sistemas de coordenada que colocam eixos cartesianos nesses paralelos e meridianos. Conforme eu aumento a distância do equador, o meu mapa ele é menos preciso, ou seja, eu aumento as minhas distorções. E essas projeções, existem várias delas que são muito utilizadas, são muito famosas. Nós temos a projeção de Peters, a projeção de MacArthur e a de Eckert. Então, aqui tem, no caso, a projeção de Peters, uma representação dela, né, da superfície terrestre. E ela acaba, sim, por distorcer um pouco o planeta. Já o sistema de projeção plana, ele é aquele que coloca um plano num ponto determinado para representar a superfície terrestre. Então, é um plano tangente a um ponto. Nesse sistema de projeção, os paralelos são circulares e os meridianos são radiais. Então, aqui eu tenho os paralelos, olha, eles são circulares e os meridianos são radiais. E o ponto que eu tenho maior precisão é aqui no centro, exatamente no ponto de tangência. À medida que eu saio do centro, diminui a minha precisão e aumenta as distorções que eu vou ter da minha forma e área. Já o sistema de projeção cônica é aquele que eu coloco um cone tangente ao globo. Então, eu coloco um cone tangente ao globo.
Nesse sistema, os paralelos eles ficam em formato de arco e os meridianos em formatos radiais. Então, os meridianos estão aqui, são radiais, saem com relação a um ponto, e os paralelos estão em arcos. À medida que eu me afasto do paralelo de tangência, seja no sentido norte ou seja no sentido sul, eu diminuo a minha precisão, eu aumento as minhas distorções. Então, você já sabe que nós sempre vamos ter distorções, independentemente do mapa, da projeção que fizermos, sempre teremos distorções. Para você tratar essas distorções, existem 3 maneiras básicas. Existe uma projeção equivalente, que é aquela na qual você procura manter a proporção das áreas. Existe a projeção conforme, na qual se procura manter a proporção das formas, e a projeção equidistante, na qual se procura manter a proporção das distâncias. Então é bem simples de avaliar e entender. Se você olhar esse mapa aqui, você consegue observar que as áreas estão proporcionais. Então, se comparar a área do Brasil com a área dos Estados Unidos, você vai ver que numericamente elas não são tão diferentes. E isso é representado pelo mapa. Já se você vem na projeção conforme, você percebe que o formato do país em si é mais próximo do real. Então, você tem aqui o formato do Brasil, ele é mais próximo do que é o formato real. E na projeção equidistante, eu tenho distâncias iguais. Ou seja, se eu fizer a medição dessa distância até essa distância, no mapa, na superfície terrestre, e fizer no mapa, ela deve ter uma distorção menor. Você já entendeu, então, que cada projeção vai servir para uma coisa diferente, porque todas vão ter distorções. Então, se você quiser representar uma área muito pequena, você deve fazer uma projeção plana para representar aquele ponto. Você vai fazer uma projeção tangente àquele ponto para representar ele. Só que, assim, talvez esses conceitos estão um pouco distantes da nossa realidade. Então, eu vou propor aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que você precise viajar da cidade de Ottawa, que fica no Canadá, e você precisa viajar para a Rússia aqui, para a cidade de Moscou. Então você precisa ver quanto de combustível esse avião vai precisar, quanto tempo você vai ficar no avião, né? Todas essas relações da bagagem e da viagem. Então no slide a gente vai tentar entender um pouco mais essa situação. Quando você viaja de Ottawa até Moscou, se você fizer esse planejamento e utilizar uma projeção como essa daqui, que é a projeção de Peters, você vai chegar numa distância muito grande. Você vai chegar numa distância gigante. Aqui você tem, no Brasil, por exemplo, aqui é quase 8 mil metros, então aqui você vai ter algo em torno de 20 mil quilômetros. Já se você utilizar uma projeção azimutal aqui do polo, você vai perceber que essa distância é um pouco menor, algo em torno de 12, 15 mil quilômetros. Então, você começa a entender que cada projeção vai servir para alguma coisa. E a pergunta é, qual das duas projeções você utiliza para calcular o combustível, né? Você vai utilizar a menor, ou seja, se faltar combustível, o avião cai, ou vai utilizar a maior, que você vai precisar tanques e tanques extras de combustível. Então, você precisa escolher qual projeção. Você precisa escolher uma projeção que tenha a menor distorção. Para isso, para essas situações que estão próximas ao globo, a projeção azimutal, aquela que é plana aqui em cima, ela é melhor, porque ela tem menores distorções. Se você comparar com a projeção de Peters, que ela já tem maiores distorções. Então, a ideia do Peters seria o quê? Você sair com um trajeto nesse formato aqui, ó. Ou seja, acompanhando o seu paralelo. A ideia da projeção azimutal seria você fazer esse trajeto aqui. Então, percebe que esse trajeto aqui, ele é mais curto, né? E é mais próximo do que seria o real. Só que aí depende também da parte da navegação, né? Então, como cada projeção serve para uma coisa diferente e todas vão ter uma distorção, fica um pouco difícil você fazer um mapa com todo o planeta de maneira a ser fiel. Para contornar esse problema, a topografia fez uma projeção um pouco diferente, que é a projeção transversa de Mercator, que a gente vai entender um pouco agora sobre ela no slide. O que seria essa projeção? Ela é uma projeção cilíndrica conforme transversal. Ou seja, ela é um cilindro em volta à Terra, só que ele é transversal.
em que a origem ela está na intersecção do meridiano central com o equador. Então, aqui está o equador, eu tenho aqui a origem do sistema. Você vai fazer, então, no globo, você vai fazer uma série dessas projeções transversais. Você vai utilizar, então, essa projeção para manter as distâncias iguais nas latitudes e longitudes. Ela é uma projeção internacional e que ela utiliza uma representação ortogonal das coordenadas. Então, com esse tipo de projeção, você consegue determinar, fazer um reticulado de todo o planeta. E daí consegue utilizar os sistemas de coordenadas cartesianas. E você vai, então, dividir o globo em vários fusos e fazer várias projeções. No caso, são 60 fusos de 6 graus. Antes de explicar do fuso, nós vamos voltar aqui para o globo e vamos entender o que isso significa. A projeção cilíndrica tradicional, o cilindro está nessa posição, na vertical. A projeção cilíndrica de Mercator, a transversa de Mercator, o cilindro está nessa posição, ou seja, ele está transversal ao eixo de rotação da Terra. O cilindro está aqui e o eixo está nessa direção. Então, ele está na transversal. E você vai fazer, a projeção faz, 60 projeções. Para cada 6 graus, eu tenho uma projeção. De tal maneira que são tantas projeções que o erro diminui bastante. E o fato de ser também transversal diminui bastante o erro. Então, vamos no slide entender um pouco mais sobre esse fuso, que seria essa região, uma projeção. Na direção norte e sul, eu anoto as coordenadas de maneira métrica, ou seja, não é de maneira latitude e longitude, são apenas em quilômetros e metros. Então, do Equador até o ponto mais alto no norte, ele cresce de 0 a 10 mil quilômetros. E no hemisfério sul, ele vai fazer o mesmo sentido. O ponto inferior vai ser 0 e o Equador vai ser 1.000 quilômetros. Então, ele vai crescer nesse sentido. Já no sentido leste-oeste, ela vai de 100 até 500 no sentido, no gomo que está a oeste, ao meridiano, mas no sentido oeste para leste. E no gomo que está a leste do meridiano, ou seja, essa parte aqui, ela vai de 500 até 700 quilômetros. Então, eu vou ter sempre coordenadas de x e y, coordenadas métricas desses pontos. Na borda do fuso é feita uma sobreposição de 30 minutos, como é feita uma sobreposição em cada um dos lados, nós temos 1 grau de sobreposição. E esse é o que nós chamamos da projeção universal transverso de Mercator, em que os fusos têm 6 graus de abertura. Se você precisar ter uma precisão maior, que seria o caso de um loteamento, você precisa utilizar uma projeção RTM, que é uma projeção regional transverso de Mercator, que ela tem fusos regionais de 2 graus. Precisando de uma precisão ainda maior, necessitando de uma precisão ainda maior, você vai utilizar a LTM, que é um local transverso de Mercator, em que os fusos têm 1 grau. Bem, ainda assim, por exemplo, você deve estar acostumado a ver coordenadas de um local, como latitude e longitude. E aqui eu apresentei a projeção TM, que utiliza apenas metros. Então, você já está percebendo que vai precisar fazer esses dois sistemas conversarem. E não só esses dois sistemas, mas, por exemplo, você vai precisar fazer um SAD 69, um mapa que está em SAD 69, conversar com um sistema que está nos SIGAS 2000. Para isso, você precisa estudar e conhecer um pouco do que nós chamamos de transformação de coordenadas. A gente vai poder entender um pouco sobre isso no slide. Então, existem dois procedimentos. Primeiro, a transformação e a conversão. São procedimentos diferentes. Mas os dois são úteis para você fazer dois sistemas de referência diferentes se ajustarem. Então, a transformação ela é um processo que envolve a medição e o processamento matemático, ou seja, os cálculos. Então, ela tem a medição do ponto, da coordenada do ponto, e ela tem um procedimento de transformação matemático. Já a conversão, ela envolve apenas o procedimento matemático, por isso ela é exata, enquanto a transformação ela é aproximada.
E olha, existem diversas formulações propostas e cada sistema vai ter uma formulação diferente. E hoje em dia, assim, como os softwares conseguem fazer isso, não convém muito apresentar essas formulações. Se um dia você precisar transformar as coordenadas de latitude e longitude para UTM, você consegue achar isso na internet ou até consegue achar outros softwares que possam fazer essa transformação para você. Nós vamos então responder as perguntas da nossa situação problema. Então, a primeira pergunta, é possível identificar as coordenadas geográficas no mapa? A região do loteamento possui em sua localização as coordenadas geográficas? Se o mapa estiver georreferenciado, fica fácil identificar as coordenadas. Se não tiver, daí é um pouco mais complicado. Então, assim, a segunda pergunta, a resposta é sim. Porém, é necessário saber se essas coordenadas estão atualizadas. Quanto às outras perguntas, nós temos como identificar o sistema de coordenada que foi utilizado. Esse sistema se aplica ao mapeamento municipal? Será necessário fazer uma transformação de coordenadas? Então, no mapa, sempre consta qual foi a projeção utilizada. Aparece lá a sigla UTM, LTM e RTM. Esse mapa se aplicaria ao mapeamento municipal? Não, porque o mapeamento municipal de um loteamento precisa ser LTM ou RTM, eu preciso ter maior precisão. Caso o sistema esteja desatualizado, nós precisamos transportá-lo para o sistema do SIRGAS 2000 antes de fazer qualquer levantamento. Nós vamos dar uma olhada no mapa agora e identificar esses conceitos que nós estamos conversando. Então, esse mapa aqui da cidade de Rio de Janeiro, essa carta topográfica, se você vier na borda dela, você vai ver aqui, olha, aqui é a longitude, né? Você tem 43 graus e 30 minutos. E aqui nós temos a coordenada, olha, em UTM, que aqui está 6.060. E conforme você vai se movimentando, você vai vendo as coordenadas. Aqui, ó, 770, 780. E aqui vai andando os graus juntamente, numa escala. Já na vertical, temos as coordenadas norte e sul, lá do padrão UTM. Tem aqui, então, 74 e 60, 7.460. Aí sobe, 7.470. Lembra que ele sobe no sentido ao Equador? Então, ele está subindo, certo? Então, está seguindo o padrão UTM. Então, se eu quiser saber a coordenada desse ponto aqui, por exemplo, eu tenho que dar um zoom out, descer aqui embaixo e ver. Olha, 750. Aí eu tenho que vir aqui na direita e ver, olha, 7.510. Então, aqui eu consigo identificar as coordenadas. Consigo identificar também o sistema de projeção. Olha aqui, origem da quilometragem, UTM, Equador e meridiano 45 graus de Greenwich, né? Que isso aqui significa. Então, esse mapa não pode ser utilizado para um levantamento municipal. Você precisa utilizar RTM e LTM. Esse aqui é uma carta topográfica bem grande para você utilizar municipalmente. Talvez se você acessar e descobrir uma carta menor, você consegue ter uma maior precisão. Bem, agora nós vamos ver uma notícia no sentido de provocar novas situações. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Essa notícia que eu trouxe para vocês, ela é uma notícia a respeito da atualização da rede altimétrica brasileira.
Nós vamos, então, na Câmara de Documentos, conhecer um pouco sobre essa notícia. E ela é recente, olha, ela foi em 31 de julho de 2018. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Tá, dá para ver bem melhor agora, né? Então, o IBGE divulga hoje o cálculo das novas altitudes de alta precisão, ou seja, são aquelas referenciais de nível que eu mostrei lá no mapa, né, no computador. E essas altitudes, elas servem para uma série de atividades de engenharia, mapeamento e estudo científico em todo o território nacional, né? Como eu tirei isso aqui de um jornal, de uma revista, você precisa entender que ele está explicando um pouco sobre o que seriam essas altitudes. E essas altitudes, então, estão no relatório de reajustamento da rede altimétrica com números geopotenciais de 2018, tá? Que é o chamado de REALT 2018. Então, esse estudo das altitudes ao longo do território brasileiro tem como principal característica o desenvolvimento e aplicação de uma nova metodologia, que possibilitou a revisão completa das bases de dados e uma integração inédita das informações da gravidade. Com isso, o Brasil se alinha às recomendações internacionais para o estabelecimento em um curto prazo de um sistema internacional de referências para a altitude. Então, desde o início de suas medições, o nivelamento geométrico, em 45, o IBGE fica recalculando continuamente, periodicamente, as referências de nível, tanto da rede de precisão quanto do sistema geodésico brasileiro. Esse recalcular, ele fica corrigindo as altitudes pelo método dos mínimos quadrados. Agora os cálculos passaram a incorporar tanto o nivelamento geométrico, que é aquela parte da topografia, quanto a parte da gravimetria. E dessa maneira, as informações e inconsistências, elas conseguem ser diminuídas. Então a integração desses dois valores, ela permite uma obtenção mais precisa sobre a altitude, porque é aquilo que eu comentei, a gravidade terrestre ela varia. Aqui ele está registrando que ela varia no território brasileiro de 9,764 até 9,834. Então, com essa variação, você consegue avaliar a respeito da altitude do local. Para entender um pouco a parte da matéria, essa outra parte da matéria, nós vamos no quadro entender alguns conceitos antes de altitude. O primeiro conceito é o que nós chamamos de altitude ortométrica. A altitude ortométrica ela é o nível de um ponto, ou seja, a altura de um ponto, em relação ao nível médio dos mares, que é o geóide. O geóide, né, essa superfície do geóide, ela é exatamente a gravidade, ela é a superfície que representa a gravidade no nível médio dos mares, ou seja, qual que é a gravidade ao nível do mar? Então essa é a superfície que tem a mesma gravidade aqui, ó. Essa é a superfície do geóide. Então essa é a altura ortométrica, que é com relação ao geóide, ou seja, ao nível médio dos mares. Nós temos ainda a altitude geométrica, ou elipsoidal, que é feita em relação a um ponto do elipsoide de revolução. Então essa linha aqui em vermelho representa o elipsoide. E a altura daqui de cima até aqui embaixo é a altura geométrica, né? A altitude geométrica. E nós temos a ondulação geoidal, que é a altura da onda do geóide, né? Entre aspas aqui. Seria a diferença entre as duas altitudes, ou seja, é essa altura aqui, ó, da onda do geóide até o elipsoide. Esse valor ele pode estar variando, né? Aqui, por exemplo, o elipsoide pode passar por cima do geóide, essa altitude ser negativa, essa ondulação geoidal. Vamos continuar a ler a matéria agora lá na Câmara de Documentos. Então, as altitudes físicas e os números geopotenciais que servirão de base para as coordenadas no uso do posicionamento vertical, elas agora se vinculam ao campo da gravidade. Aqui, o que ele se refere à altitude física é a altitude ortométrica, que está relacionada ao geóide, por causa da gravidade. Em contraposição, as altitudes geométricas ou elipsoidais são aquelas que resultam da comparação com o elipsoide, e elas não têm nenhum vínculo com o campo da gravidade terrestre. Então agora, o sistema brasileiro ele tem
as duas medições da altitude. Ele consegue fazer a medição tanto via o nivelamento geométrico quanto a parte gravimétrica. E isso vai possibilitar uma precisão muito maior para os nossos levantamentos. E com isso você consegue então determinar toda aquela figura que eu mostrei para vocês, você consegue determinar o que é cada ondulação, cada altitude, de maneira precisa, né? Você consegue fazer um levantamento altimétrico que você vai ter cada uma dessas altitudes e você vai saber qual é mais confiável para você utilizar. Então, nessa aula, só para retomar, nós vimos todos os sistemas de referência que nós utilizamos na topografia. Nós conhecemos o que é um datum, né, que é a representação matemática da superfície terrestre, o que é um sistema geodésico, que é a soma do datum mais as estações, mais o pós-processamento desses pontos. Nós conhecemos como que se pensava antigamente, olha, a Terra antes era um disco, agora nós acreditamos que ela seja esférica. Não, ela é elipsoidal, ela é uma esfera achatada. Nós passamos por tudo isso e chegamos até a aplicação, né, desses conceitos para obter as coordenadas de um ponto, utilizando uma carta topográfica. Se ficou alguma dúvida, nós vamos separar agora um tempo para responder elas.
Olá pessoal, estou voltando aqui para responder agora as dúvidas, mas antes de eu entrar nas dúvidas eu quero mostrar para vocês que agora o livro carregou. Então a gente vai na câmera de documentos e eu já vou usar inclusive o livro aqui para esclarecer a primeira dúvida, né? Que é uma pergunta um pouco sobre o datum, né? Então eu vou abrir lá na página 14 da segunda unidade, vamos abrir aqui enquanto ele vai indo, para a gente entender o que é. O datum, ele é somente a representação matemática, né? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, essa formulação aqui que representa essa figura plana da elipse, isso é uma representação matemática de uma elipse. O elipsoide é o datum, né? O datum ele envolve um desses elipsoides. Então, aqui, por exemplo, temos o datum de Schmidt, eu não sei falar esse nome, mas tudo bem. Aqui tem os valores que o cara utilizou para desenhar a elipse. Então, temos o eixo equatorial, o eixo polar, tem o inverso do achatamento da elipse, né? E aqui tem aquelas equações matemáticas para definir a elipse. Então, essencialmente, isso que é o datum. A outra pergunta, né, lá do pessoal de Alagoas, é a respeito do GPS e do GNSS. São essencialmente a mesma coisa, tá? Os dois são sistemas de posicionamento global, em que os satélites que estão rotacionando a Terra, né, estão orbitando a Terra, eles conseguem dar a posição de cada um dos pontos. A diferença é que o GPS é o sistema americano e o GNSS ele é a denominação genérica, que seria para qualquer sistema. Porque tem o sistema americano, que é o GPS, tem o russo, que é o GLONASS, tem o Galileu, que é o europeu. Então, cada um tem um, né? O COMPASS, que é o chinês. Então, você pode utilizar só o GPS, que é o mais conhecido, né? E os outros sistemas. Isso, na verdade, é assunto da nossa quarta aula, né? Mas não tem problema, vamos respondendo por aqui. A outra pergunta é se as coordenadas do Google Earth são confiáveis ou se tem alguma relação com as quais o professor citou. Vocês devem se lembrar que eu comentei com vocês sobre o WGS-84, que era o sistema que os GPS e o GNSS utilizavam para saber as coordenadas. Quando você vai no Google Earth e tira lá a coordenada de uma posição, latitude e longitude, inclusive, só fazendo um adendo, tem como o Google Earth dar para você as coordenadas de UTM, tá? Eu posso mostrar isso depois no fórum, se o pessoal tiver interesse, tem como fazer isso. Mas só voltando, aquelas coordenadas são com base no WGS-84, que é o sistema que é utilizado globalmente, né? Então, o Google Earth utiliza esse sistema. Agora, a questão da confiabilidade depende muito do sensor GPS e do tempo que você ficar sobre ele, né? Isso tudo a gente vai ver, vai entender os erros, vai entender como fazer o cálculo pós-processamento com relação ao GPS na quarta aula. Mas eu já adianto para vocês que os GPS que nós temos no celular são GPS de navegação e que nós não temos muita precisão. Então, a nossa precisão fica aí em torno de 10 a 15 metros. Mas o GPS consegue ainda fazer uma série de ajustes e calcular a posição, a velocidade de maneira até satisfatória, porque a gente usa isso constantemente, né, para andar entre as cidades, etc. Então, eu espero ter esclarecido essas dúvidas. Reforço para você ir no avaliar, fazer realmente a avaliação da instituição, dos professores, a avaliação das aulas, o que você tem achado. Reforço o convite para os seminários, vamos aos seminários, assistam às aulas, participe da nossa aula, da nossa visita técnica, não deixe de participar. E assim, se ficou alguma outra dúvida com relação à aula, pode ir no fórum, a gente responde as dúvidas. E eu espero realmente ter contribuído para o seu entendimento dessa matéria. Muito obrigado.